Oi, gente, vamos voltando. Bom dia. Esperar um pouquinho. Bom, agora a gente vai dar início à primeira parte da oficina de marketing político, estratégias de comunicação eleitoral. E como convidada, nós temos a Luna Costa, que é comunicadora, mestranda em Cultura e Territorialidade pela UF e pesquisadora do Grupo de Estudos sobre Comunicação, Cultura e Sociedade. Há 7 anos ela trabalha com comunicação política, trabalhou na campanha de prefeitura do Marcelo Freixo e a Luciana Boiteu, eu não sei pronunciar, mas em 2016. Foi assessora de comunicação no mandato da Marielle Franco e coordenadora de comunicação no mandato da deputada estadual Mônica Francisco. Em 2021, ela foi consultora nacional da ONU Mulheres na área de enfrentamento à violência contra mulheres e atualmente é gestora de comunicação no Instituto Marielle Franco. Ela também é cofundadora do Chama, que é uma agência rede de profissionais de comunicação e mobilização que presta apoio e fortalece pessoas, mandatos, campanhas, coletivos e organizações que atuam em prol de justiça social. Luna, fica à vontade, a palavra é sua. Oi, gente, bom dia, bom sábado para todo mundo. Primeiro, agradecer por estar aqui, agradecer também pelo convite e pelo tempo de todo mundo. Eu estou com uma crise alérgica, então minha cara não está das melhores, assim, mas pelo menos a gente se vê. E aí é isso, eu vou começar também falando um pouquinho da oficina, já me apresentaram, né? Em geral, essa oficina, gente, eu não dou ela sozinha, eu dou com a Richelle Dantas também, que a gente está agora. A Kika também já esteve, a Ana Cleia Kika, né, que está aqui, já esteve em outras oficinas que a gente já deu. Em geral, a gente dá em dupla, e aí, como a gente vai ter dois módulos, né, dois momentos, um momento hoje de pensar mais macro, pensar a estratégia, e, ao mesmo tempo, pensar em táticas, ações mais pontuais, a gente dividiu esses dois momentos, então eu vou começar nesse primeiro momento falando sobre como a gente pode pensar narrativa, como a gente pode pensar a comunicação política para campanhas ativistas, prioritariamente. E aí, no próximo sábado, a RIT vai entrar já trazendo ideias de tendências, ações, táticas, mais canais, né, coisas mais do dia a dia. Então, geralmente, a gente já divide assim mesmo, no primeiro momento eu, depois ela, e aí a gente vai fazer agora em 2 dias separados. Vou compartilhar aqui a tela para apresentação. Vocês estão conseguindo ver? Sim, sim. Beleza. Sim. Bom, gente, a gente está, então, começando a falar de comunicação política, né? A gente está pensando em campanhas eleitorais, a gente está pensando especialmente em campanhas ativistas. Por que a gente começa falando sobre campanhas ativistas? Porque se a gente começar a pensar em um marketing político, só pelo marketing político, provavelmente a gente vai acabar caindo em alguns conceitos que não vão conseguir contemplar as necessidades de que campanhas ativistas, por terem poucos recursos, por terem valores e princípios implicados como coletividade, como estar junto de movimentos sociais, estar junto também de coletivos, acaba não abarcando. Então, a gente fala de uma comunicação política, de campanhas ativistas, pensando também que a comunicação e a mobilização elas sempre vão andar juntas. Isso é crucial não só para pensar uma comunicação que vai mobilizar desde coisas mais emocionais, né? Então você mobiliza sentimentos, até realmente o que a gente quer que aconteça, que é uma mobilização do voto, ou então comparecer no comício, ou comparecer em algum lugar, chamar pessoas para irem votar, né, com você,
na sua campanha, na pessoa que você está trabalhando. Então, é por isso que a gente também traz muito isso da campanha ativista. E para a gente pensar, a primeira coisa que a gente pensa na comunicação é a gente pensar a nossa narrativa. Porque se a gente está pensando na narrativa, a gente também está pensando em contar histórias, né? Então, as pessoas, em geral, elas se mobilizam e se engajam através de uma história, né? De uma boa história. E uma boa história é uma história bem contada, né? Então, a gente sabe que tem muitos homens brancos, que, inclusive, que têm histórias medíocres e já estão se elegendo. E eu acredito que as campanhas com as quais a gente está trabalhando, as nossas campanhas ativistas, a gente já tem histórias boas para contar, né? Já são histórias incríveis. Então, trabalhar a comunicação é contar elas da melhor maneira possível. E quando a gente fala sobre contar elas da melhor maneira possível, a gente está falando também sobre pensar essa narrativa, pensar esse engajamento, né? Então, a gente trouxe aqui algumas ferramentas, não sei se vocês já conhecem elas, mas são algumas ferramentas para a gente começar a planejar e começar a pensar o círculo dourado expandido, com o círculo dourado expandido. Uma coisa também que é importante, gente, é que muitas vezes, quando a gente está no meio de uma correria do dia a dia, a gente acha que o maior trabalho da comunicação é aquele que vai ser feito quando a gente já está com o carro na rua, né? Depois que ele vai ao mundo, tipo, então na rede social, então que ele já mandou e-mail, já mandou uma mensagem. Mas o maior trabalho na comunicação é o trabalho do planejamento, é o trabalho anterior. Então, é por isso que a gente também fala sobre a gente ter um momento anterior de pensar narrativa, de se planejar, de pensar como a gente vai contar essa história. Gente, se tiver muito rápido, vocês me avisam, tá? Podem sinalizar pelo chat, ou se tiver alguma dúvida, podem também interromper, abrir o microfone. E aí, no final, a gente também vai ter mais esse momento de troca. Então, o que é o círculo dourado expandido? Quando a gente começa a planejar a nossa narrativa, quando a gente começa a planejar a nossa comunicação e pensar nessa história, em geral, a gente começa falando do quê, né? Então, o que vamos fazer? Então, a gente vai fazer uma campanha eleitoral, então a gente vai fazer uma campanha ativista, a gente vai fazer uma candidatura, uma pré-candidatura. E o Círculo Dourado Expandido, ele nos provoca a pensar ao contrário, da gente inverter um pouco a lógica de que, em geral, a gente coloca o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer e depois o porquê estamos fazendo isso. E o Círculo Dourado, ele provoca que a gente pense o primeiro porquê. Então, é uma ferramenta para realmente a gente reunir toda a equipe, reunir pessoas que estão na comunicação, mas também pessoas que estão fora da comunicação. Então, a ideia é que todo mundo participe desse momento e que a gente comece perguntando por quê, né? O que nos motiva, o que é aquilo que está no centro, né? Então, desde aquilo que nos move enquanto grupo, até também aquilo que está colocado na conjuntura. Então, pensar esse porquê para a gente começar a trabalhar na nossa narrativa, esse é um dos primeiros passos. Em seguida, o Círculo Dourado, ele coloca o como. Então, como nós vamos fazer, né? Então, quais são os valores, quais são os princípios que vão seguir, que vão colocar, que vão estar junto com a gente nessa caminhada. Então, se o porquê é o nosso horizonte, o que nos faz caminhar, o como é o nosso caminho, né? Então, quais vão ser os pilares que vão estar ajudando a gente nisso? Então, é a transparência, é a coletividade, é o papo aberto, é o papo franco. Como é que a gente vai caminhar até lá? E aí a gente, em geral, eu e o Rit, a gente traz nessa ferramenta o Círculo Dourado expandido, incluindo quem. A princípio, o Círculo Dourado ele não tem esse quem, só que a gente traz o quem porque ele é uma das coisas mais importantes. Então, com quem a gente vai fazer, por quem a gente vai fazer e para quem a gente vai fazer, né? Então, é um momento também da gente pensar num público prioritário, entendendo que o público são as pessoas que você está querendo tanto que estejam com você trabalhando na campanha, né? Ou estão sendo voluntários na campanha, ou sendo... Vou aceitar aqui, André. Que estejam trabalhando junto com você, né? Estejam atuando junto com você, até as pessoas também que a gente quer que vá votar, né? Que votem junto e que votem na candidata, na pré-candidata.
E, por fim, o quê, né? Então, o que que a gente está fazendo? E aí, o que é uma junção de tudo. Então, a gente está fazendo uma campanha eleitoral porque estamos mobilizados para criar uma democracia mais justa, mais diversa, de forma, trazendo como, né? De forma transparente, de forma coletiva, junto a milhares de pessoas, junto a milhares de mulheres, junto a mulheres negras, mulheres indígenas, junto com feministas. Então, o porquê ele vai englobar, o que ele vai englobar na sua narrativa tudo aquilo que estamos fazendo, incluindo o porquê, o como e o quem. Então, essa é uma forma também da gente pensar cada vez mais a nossa narrativa de forma consistente, né? Que a gente consiga contar a história do que estamos fazendo e o que estamos fazendo, né? Como chegamos aqui, para onde vamos, para onde queremos ir. Uma outra ferramenta, gente, que eu não sei se vocês já conhecem, e que ele serve não só para a gente pensar a comunicação, mas serve para pensar a campanha inteira, é o Canva Eleitoral. Eu vou mandar depois essa apresentação para vocês, e aí está hiperlinkado aqui, aí vocês podem abrir. O Canva Eleitoral é uma proposta que veio do Update, da organização Update, Instituto Update, não sei se vocês conhecem, e agora está sendo disponibilizado no site do Impulsa, então vou deixar hiperlinkado aqui também para vocês terem essa ferramenta. E o Canva Eleitoral, ele sai de uma ideia de um marketing, que em geral tem o Canva, que é para você pensar a sua marca, e ele foi adaptado para o Canva Eleitoral, que é para pensar mais a nossa estratégia política e a nossa comunicação política. Então, aqui em cima, vocês conseguem ver o meu mouse? Então, se vocês não estiverem conseguindo ver meu mouse, me fala, gente. Sim, dá para ver. Pode seguir tranquilo. Desculpa. Dá para ver você mexendo. Agora saiu tudo do ar aqui. Agora, peraí. Agora sim, ampliou. Peraí, gente. Ainda mais que nós somos ceguinha, lembra disso? Não, sim, é só porque... Só para explicar um pouco. Vou adicionar aqui também a que entrou. Então, aqui em cima, vou até abrir aqui depois com mais um para vocês, mas a gente, a princípio, o Canva Eleitoral, aqui, você vai colocar aqui o nome, né, o cargo, então a descrição de quem a gente está fazendo esse Canva Eleitoral, então quem é a candidata, qual cargo que ela está se candidatando, e aí depois a gente vai pensar uma série de coisas nesse Canva Eleitoral. A gente vai pensar os princípios, vai pensar os princípios é aquilo que é quase como o nosso como, né? Então, quais são os valores que a gente está caminhando? Quais são as causas? Então, quais são as grandes pautas que a gente está comprometido, né? Quais são as pautas dessa candidatura? Quais são os compromissos? E o compromisso, ele não necessariamente é a causa, né? O compromisso é mais como se fossem as propostas, que a gente chama de propostas da vida real, que a gente costuma brincar um pouco no Instituto, e também no nosso projeto de fortalecimento agora, no Estamos Prontas, quais são os compromissos com quem a gente vai lidar essas propostas. É quase como se fosse o nosso quem do Círculo Dourado. Então, o nosso compromisso é desde a população, pegando um exemplo, população negra periférica, LGBTQIA+, a população mais empobrecida, por exemplo, a população de mulheres, até também um compromisso com a vida, um compromisso com a justiça racial, justiça de gênero. Então, os princípios são os valores, as pautas são pautas maiores, então, por exemplo, com a saúde, com a educação, enfim, com a saúde sexual e reprodutiva, e os compromissos é mais aquilo que a gente não vai abrir mão, é aquilo que a gente vai andar de mão dada. E aí, no Canva Eleitoral também, a gente vai trabalhar o perfil do eleitorado, características positivas e negativas da candidata. Então, não sei, acho que algumas pessoas devem conhecer a análise fofa, que trabalha com forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Então, o Canva Eleitoral traz um pouco isso também. Os canais, a meta de votos, o círculo da rede mais próximo, então o mapeamento que a gente está
que a gente está pensando. Isso, exato, Andréia. Esse Canva aqui, até deu uma abridinha, ele é uma ferramenta que vem do marketing realmente, mas esse campo eleitoral ele foi adaptado. Então, vocês estão conseguindo ver aqui? Sim. Então aqui a gente tem nome da candidata, cargo a que concorre, local, partido, o número também, que é importante. Então, a gente vai pensar os princípios, vai pensar a candidata, então, característica positiva, característica negativa, um talento, uma limitação, uma experiência de vida, e aí entendendo que é isso, né? A experiência de vida é aquilo também que vai caracterizar a candidata como uma candidata também que traz essa história, então qual a história que essa candidata tem para contar, os canais, quais redes sociais a gente vai trabalhar, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, sobre a escolha de canais, outras ferramentas, então as redes temáticas e territoriais, então quais são também essas redes que a candidata está circulando, a meta de votos, então no meu estado, quantos votos eu preciso, essas redes pessoais, uma coisa que é super importante, inclusive que a gente também vai pensar um pouco sobre gestão de comunidade, os 30 primeiros votos, então quais são as pessoas que você consegue já envolver e que são os seus 30 primeiros votos. E essas pessoas, esses 30 primeiros votos, nunca vão ser só os votos, né? Vão ser também as pessoas que vão estar com você, ajudando a construir a campanha, ajudando também de forma voluntária, por exemplo, estão num grupo de WhatsApp para fazer uma onda de compartilhamento, estando como polinizadores no seu financiamento coletivo. Então, 10 pessoas que se envolverão na campanha, então são pessoas que vão para um outro segundo círculo, né? Então, pessoas que são conhecidas dessas 30 pessoas, pessoas que conheceram a sua candidata ou você de alguma forma. Influenciadoras é o seu alcance, assim. Então, quando a gente pensa em influenciadores, não é só influenciadores de rede social, mas também pessoas que, por exemplo, são militantes históricas, pessoas que são parlamentares ou candidatas de majoritária no seu partido e que podem ajudar. Então, também são essas influenciadoras. E aqui também a gente está falando sobre concorrentes, né? Então, aqui o Canva pede para você listar o que eu tenho e que minhas concorrentes não têm. Então, quais são os diferenciais, né, que é colocado. Então, o que é... Oh, meu Deus, oi! Então, quais são esses diferenciais, né? Seja por uma experiência de vida, seja pela característica positiva que você já vai ter listado. E aqui, efetivamente, você listar essas pessoas que podem ser desses possíveis competidores, né? Que ela coloca. E aí, chegando, gente, é porque o Canva é uma coisa mais para vocês irem e estressarem mesmo, né? Pensarem. Então, aqui tem as causas, os compromissos, pensar o perfil do eleitorado, o custo da campanha e como vai ser arrecadado, que é um pouco também sobre o financiamento coletivo e de como a gente consegue pensar um financiamento coletivo e ter uma estratégia para esse financiamento. Sobre o eleitorado aqui, gente, quando a gente está falando em perfil, a gente está falando sobre persona. Beleza. Vou falando aqui. Se tiver alguma dúvida, vocês vão falando. O perfil, quando a gente está falando sobre perfil de eleitorado, a gente está falando sobre, em que geral, nas campanhas com as quais eu trabalhei, que a gente agora às vezes faz algumas facilitações para as campanhas, a gente está pensando sobre persona. Então, mais do que pensar num perfil muito amplo, por exemplo, um perfil sociodemográfico, como, por exemplo, mulheres negras de 30 a 50 anos que moram na região periférica do Rio de Janeiro, pegando aqui o exemplo do Rio, a gente também está pensando sobre persona. Então, a gente vai pensar no modelo de pessoa
e o que essa pessoa faz, o que ela gosta, a gente vai começar a imaginar como é a família dela, quais são os anseios que ela tem, a gente vai começar a pensar de um perfil mais comportamental e como essa pessoa, quais são os hábitos dessa pessoa para a gente começar também a desenhar a nossa comunicação e a nossa estratégia de mobilização de forma mais assertiva. Então, por exemplo, muitas vezes a gente até dá o nome para ela. Então, vai ser a Mônica, uma mulher negra, baixa, de 1,58 m, que tem 2 filhos. Aos domingos ela vai na igreja. Durante o dia ela trabalha como trocadora de ônibus. Ela gosta de ouvir samba, mas ela não gosta de pagode, por exemplo. Ela, exemplo, ela engravidou aos 21 anos, a filha hoje em dia namora uma outra menina. Então, para pensar um pouco esse perfil, essa persona, e aí pensar quem é esse, dentro desse perfil, desse quem que a gente pensou lá no círculo dourado expandido, pensar no quem, aqui a gente pode já mais esmiuçar e pensar mais nessa persona. Então, se eu entendo que o meu público, eu tenho 3 públicos prioritários, então, por exemplo, são mulheres, mães de 30 a 50 anos, qual vai ser a persona desse público? Se eu entendo que o meu público secundário vão ser homens aliados, por exemplo, homens aliados que estão dentro de um debate antipatriarcal. Qual é a persona? Então, já vai ser um jovem mais novo, majoritariamente jovens negros, por exemplo, o que eles gostam de fazer, o que não gostam de fazer. Então, o Canva eleitoral, e eu vou deixar interlinkado na apresentação, é uma grande ferramenta para pensar a estratégia como um todo. E a gente só vai conseguir pensar a estratégia de comunicação se a gente estiver também alinhado a uma estratégia de campanha mais geral, mais ampla, né? Então, é por isso também que a gente traz o Canva eleitoral para ser uma ferramenta também que a gente vai pensar. E aí, novamente, pensando em gestão de equipe, gente, pensando em gestão de pessoas que vão estar junto à campanha, sejam elas, às vezes, são pessoas que são militantes do partido, pessoas que estão ali voluntariamente, ainda assim, quando a gente fala em equipe, a gente está falando de todas as pessoas que efetivamente estão construindo a campanha, né? Então, é importante que o planejamento de comunicação e o planejamento geral estejam com todas essas pessoas e toda a equipe. Voltando para cá, então. Gente, qualquer dúvida, pode falar, tá? Que a gente vai trocando. E aí, quando a gente está falando, gente, sobre uma comunicação para mobilização, que é o tipo de comunicação que a gente trabalha em uma campanha eleitoral, a gente está falando sobre conexão e engajamento orgânico, né? Especialmente porque a gente sabe que, em geral, a gente não tem tantos recursos assim quando a gente gostaria. Então, e quando a gente está falando sobre mobilização e conexão, a gente está falando sobre histórias que tenham necessariamente convite. Em geral, quando você até vê uma campanha eleitoral que, inclusive, tem até bastante recurso, mas, às vezes, você vê que tem comunicação que não fazem um convite. Então, às vezes, até patrocinam um vídeo e necessariamente aquele vídeo não tem um chamado para ação. Então, é um pouco nisso que a gente está baseando a nossa comunicação. Então, a gente vai, essencialmente, convidar as pessoas a fazerem algo, né? Seja até a panfletar, seja compartilhar um vídeo, seja até votar. E aí que a gente traz esses 2 conceitos, que é o conceito da teoria da mudança e também juntando com o chamado para ação. Quando a gente pensa no chamado para ação, quando a gente pensa nessa conexão e no convite das pessoas, a gente também pensa nessa jornada de engajamento. Então, o que é a jornada de engajamento? A gente coloca aqui a curva de engajamento, que é o entendimento do quê? Do tempo e do nível de comprometimento que a gente vai ter ao longo da campanha. Por que é importante pensar numa jornada, gente? Porque se a gente já começar falando com o nosso eleitorado, com as pessoas que a gente quer engajar, para elas fazerem já ações de alto entrave, muito dificilmente as pessoas vão se engajar. Quando a gente pensa numa jornada e a gente entende que existe uma curva de engajamento, a gente entende que tem um caminho a ser percorrido
até que a gente consiga engajar ao máximo, que é que as pessoas convoquem, ou seja, que as pessoas chamem as outras pessoas para votar, convoquem para ir para o comício, por exemplo. Mas essa já é uma ação de alto entrave. Se você não tiver um momento de ir aos poucos engajando, é muito difícil que você já comece nessa convocação. Talvez com aquelas 30 pessoas do Canva Eleitoral, mas é isso, aquelas 30 pessoas do Canva Eleitoral, elas já estão engajadas, já vieram engajadas por outros meios, né? Então, pensando no nosso eleitorado, né, pensando com as pessoas que a gente quer mobilizar sentimentos, emoções e mobilizar até para o voto, a gente também pensa nessa curva de engajamento. Então, a primeira coisa, nessa curva de engajamento, quando a gente pensa numa jornada, especialmente de comunicação, a gente entende que a ação de mais baixo entrave é o ver. Então, como a gente pode trabalhar uma ação de mais baixo entrave como ver? É assistir um vídeo, é ver um card. Então, entender que talvez para a peça de comunicação mais estratégica, para começar essa curva de engajamento, é justamente um vídeo. Vou fazer a Fernanda entrar aqui. É justamente assistir um vídeo, então mostrar a experiência de vida, então ter um momento mais dessa curva de engajamento que é desse assistir. Outra ação de baixo entrave que vai aumentando, né? Então é curtir. Então a pessoa vai assistir, ela vai dar o like dela, a curtida dela, o se unir. Então começar a seguir a página. O se unir é desde começar a seguir a página ou até eu vou entrar num canal de transmissão para receber as mensagens, ou então eu vou entrar, vou me inscrever para receber newsletter, para receber boletim, para receber os e-mails chamados para ação. E aí, subindo, né, nas ações mais de médio entrave, é o compartilhar. Então, ali a pessoa, quando a pessoa compartilha, ela está aumentando a curva de engajamento porque ela vai começar a compartilhar a partir para os seguidores dela, ou então compartilhar no próprio WhatsApp, nos grupos dela. Então, é uma ação mais de médio entrave, porque é isso, tem uma ação maior que a pessoa vai estar expandindo para o círculo dela. Então, como na nossa comunicação, pensando na jornada de engajamento, a gente entende que tem o primeiro momento, por exemplo, de uma peça mais forte, uma peça, às vezes, de lançamento de campanha eleitoral, de lançamento de pré-candidatura ou de candidatura, e aí depois a gente vai aumentando, inclusive falando assim, compartilhe com 5 pessoas, compartilhe em 5 grupos, e fazendo chamados para ação que são chamados cada vez mais complexos, né? Porque se a gente já começar pedindo para a pessoa compartilhe o perfil da candidata nos seus grupos, a gente nem passou por outros momentos, que é um momento mais de assistir, de se envolver com a história, de se envolver com a narrativa. E aí, seguindo a jornada de engajamento, também tem o criar, né? Então, o criar é também como a gente consegue fazer com que as pessoas criem. Então, por exemplo, uma coisa que a gente fazia... Você tá, Gabriela, aqui. Mas coisas que a gente fazia muito no mandato, na campanha eleitoral da Mônica Francisco, que foi candidata a deputada estadual nas últimas eleições, que eu estava na campanha. Então, a gente fazer com as pessoas que estão mais envolvidas, que são as pessoas que estão mais ali, né? Aquelas 30 pessoas que a gente listou, por exemplo, que elas começassem a criar seus próprios posts falando 5 motivos para votar na Mônica Francisco, 8 motivos para votar na Mônica Francisco. E aí, lembrando que é isso, quando a gente está em campanha eleitoral, a gente consegue até brincar já com o número. Então, muitas vezes o número também é um pouco esquecido. Então, quando a gente pensa nessas listas e nessa criação, é até legal a gente pensar um pouco como isso pode estar relacionado ao seu próprio número, fazendo com que a gente consiga cada vez mais marcar o número, né, da chapa. Outra ação também, que é o doar, né? Então, doar para o financiamento coletivo é o que eu falo também. Claro, eu acho que isso depende das diferentes realidades, a gente sabe que está num momento também difícil, né, no Brasil, mas se a gente entende que a gente tem
públicos diferentes, que um público, inclusive, é um público mais aliado, então, esse público mais aliado, eu consigo trabalhar essa curva de engajamento para esse público, que talvez tenha um poder, por exemplo, de doação maior, de poder econômico maior, e aí vai poder fazer essas doações. E aí, as ações de alto entrave, que, ao meu ver, é a nossa principal ferramenta, né? Nosso principal objetivo, que é o comparecimento. Então, comparecer no encontro, comparecer na construção, no encontro de construção de agenda programática, comparecer no comício, comparecer, inclusive, para votar, né? Então, isso é uma das coisas importantes também. E o convocar, que é também super importante, que a pessoa não só vai estar comparecendo, como ela também vai estar chamando, vai estar convencendo, persuadindo outras pessoas a votarem na candidata, vai estar convocando para um comício, vai estar convocando também para estar nas urnas, votando por aquele número. Então, essa é uma ideia de curva de engajamento para a gente pensar também a nossa comunicação, entendendo que se a gente está agora no momento de pré-candidatura, né? Faltou pouquíssimo para metade de agosto. Então, como a gente consegue ir pensando o nosso planejamento de comunicação ao longo dessa curva, né? Entendendo também, gente, que quando a gente está falando sobre curva de engajamento, muita gente me pergunta até isso, e eu sempre falo, vai ser, assim, muito difícil a gente não engajar, se a gente não tiver, vai ser muito difícil a gente engajar, perdão, se a gente não tiver com uma comunicação direta. Ou seja, é muito difícil a gente pensar numa curva de engajamento que a gente quer chegar até lá em cima, que é o comparecimento e o convocar, se a gente não tiver ferramentas como o WhatsApp e o e-mail. Eu sei que, às vezes, o e-mail, quando a gente está tem poucos recursos, como tem poucas coisas, ou poucas pessoas na equipe, às vezes é um pouco mais difícil usar o e-mail, mas ainda assim tem algumas ferramentas, como o MailChimp, que, se não me engano, até 2.000 contatos é gratuita, então dá para fazer disparos, mas a gente também está falando sobre o WhatsApp, né? Então, como a gente consegue também trabalhar com o WhatsApp, seja de forma mais territorial, seja de forma mais temática, porque é via comunicação direta que a gente consegue efetivamente mobilizar as pessoas. Então, uma das coisas também importantes nesse sentido é que a estratégia de comunicação online, ela não só se dá online, ela também se dá fisicamente. Então, ter pelo menos uma pessoa responsável nos encontros físicos, nos encontros temáticos, ou então até em campanhas da majoritária, que vai estar lá cadastrando, né, pegando os contatos, deixando de forma transparente que esses contatos são para a campanha dessa candidata e que a pessoa vai aceitar efetivamente receber esses contatos, é fundamental. E aí é todo o fluxo também de coletar, digitalizar e, né, depois ativar. Uma das coisas também que a gente fazia que dava muito certo é que, em vez de ter fichas impressas, a gente tem um Google Forms, e aí abria o Google Forms num celular, o celular rodava a roda, a mesa de conversa, e as pessoas já iam preenchendo o Google Form e depois já estava digitalizado. E essa é uma forma, gente, da gente construir uma base ao longo da campanha, que também vai ser fundamental para mobilizar quando tiver com mandato. Então, no mandato da Mari, né, da Marielle, foi fundamental a gente ter todo esse trabalho de coleta, digitalização e ativação durante a campanha, porque a gente já chegou no mandato com uma base que ia estar ajudando a construir o mandato, ia nos eventos do mandato, nas audiências, nos encontros. Então, uma das coisas, inclusive, que dá para fazer, e aqui a gente está falando sobre essas ações aqui de baixo para média, é fazer logo num primeiro momento, por exemplo, lançamento de pré-candidatura, que isso em geral funciona muito, ou então até início de campanha eleitoral, ajude e apoie a construir a campanha, por exemplo, da Kika. Se junte ao grupo de WhatsApp, se junte ao canal do WhatsApp. E aí, nesse canal do WhatsApp, a gente vai começar a trabalhar isso. Gente, então, está no canal do WhatsApp, a missão de hoje é
compartilhar com 5 pessoas. Depois, na campanha do Marcelo Freixo, a prefeitura, a gente fazia muito isso nos nossos grupos de WhatsApp. Então, a gente dava missões, como se fosse uma jornada mesmo. Então, a missão de hoje é compartilhar com 5 pessoas o vídeo do financiamento coletivo. A missão de hoje é criar um stories marcando o @, por exemplo, Ana Cleia, falando por que você vai votar nela. A missão de hoje é doar R$10, exemplo, e se não conseguir doar, falar com mais 3 pessoas para doar R$10 que conseguiriam doar. Então, e até no comparecimento, gente, vai ter o primeiro encontro da campanha. Então, através desses grupos de WhatsApp, por exemplo, pode ser um grupo mais geral, a gente vai fazendo também esses chamados. Uma coisa que a gente faz muito no Instituto Marielle Franco, que a gente já fazia há 7 anos atrás, é uma ferramenta super simples, que é a onda de compartilhamento. Então, as peças de comunicação, elas, se a gente só botar elas no mundo, a gente sabe que a gente tem um entrave algoritmo muito grande, né? Então, a gente pensar como a gente consegue, de forma orgânica, mostrar para o algoritmo que aquele conteúdo é importante, é relevante e que ele tem que bombar esse conteúdo, a gente faz muito através da onda de compartilhamento. E aí você pode ter grupos da onda de compartilhamento para enviar o link e as pessoas vão compartilhando. E aí é criar uma listinha mesmo. Gente, está no ar o evento, o chamado do evento do lançamento de pré-candidatura. Então, curta, salve o post e mande mais para 10 pessoas, mande mais em 3 grupos, por exemplo. Ou então, até, por exemplo, quando a gente pensa em financiamento coletivo, que a gente fala dos polinizadores. Então, quem quer ser polinizador da campanha e ajudar a convocar? Então, é um pouco essa curva de engajamento que pode vir muito da comunicação direta. Deixa eu ver aqui, falaram aqui. Bom, passar, gente. E é isso. E como a gente pensa na nossa narrativa, pensando nesse engajamento e nessa mobilização. A gente dança, gente, ela é um conceito que serve para... E apareceu que a minha internet está instável. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora sim, deu uma travadinha, mas agora a gente está te ouvindo tranquilo. Ah, tá. Isso, estamos ouvindo. Beleza. Se precisar votar, me fala. A teoria da mudança, gente, é uma ferramenta que serve para qualquer tipo de campanha, não só eleitoral, mas ela traz no cerne dela como a gente vai fazer esse convite e conseguir persuadir e tentar mostrar que esse convite faz sentido. Então, é basicamente criar uma noção de causa e consequência, né? E uma condição também de escalada. Então, no geral, ela estrutura a narrativa a partir do: se nós fizermos algo, nós podemos fazer com que alguma coisa aconteça para que ocorra aquilo que a gente quer. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui que a gente pode construir agora pensando. Então, se nós nos juntarmos para a campanha, vou dar exemplo da Kika. Se nós nos juntarmos para a campanha da Kika, nós podemos fazer com que ela seja eleita para que o parlamento seja mais diverso. Ou então, se nós elegermos a Kika, nós podemos fazer com que a política seja mais diversa para que o Brasil seja mais justo. Então, é sempre tratando uma causa e uma consequência para mostrar que o chamado que a gente vai fazer, seja ele para assistir um vídeo, seja ele para chegar até as pessoas a votarem, faça sentido. Então, por exemplo, das coisas pequenas, se nós compartilharmos o financiamento coletivo, ou então se nós conseguirmos captar, dá um exemplo, R$10.000, nós podemos fazer com que a campanha atinja mais pessoas para que assim a gente possa eleger Kika como deputada estadual.
Então, dá para ir brincando com a teoria da mudança de diversas coisas, diversos modos, né? Então, dá desde uma teoria da mudança geral da sua campanha, sobre isso, né? Se nós elegermos mais mulheres negras, por exemplo, nós podemos fazer com que a política seja mais voltada para nós, por exemplo, para que o Brasil seja um país mais justo, até coisas, por exemplo, de vídeo. Então, se muitas pessoas assistirem esse vídeo, nós podemos mostrar que a Kika é uma deputada, é uma candidata preparada para que a gente consiga eleger ela. Então, a teoria da mudança trabalha um pouco nesse sentido. E aí, gente, quando a gente pensa na teoria da mudança mais macro, deixa eu ver meu horário aqui, tentar correr um pouco. Quando a gente tenta pensar na teoria da mudança mais macro, a gente tem 4 grandes tipos de teoria da mudança, ou seja, a partir de qual sentimento a gente está mobilizando essa teoria da mudança. Era o que eu estava falando lá no início, né? A gente não mobiliza só pessoas para fazerem coisas, a gente mobiliza essencialmente emoções e sentimentos, né? Então, por exemplo, o medo de perder é um grande sentimento mobilizado pela teoria da mudança, né? Um grande tipo de teoria da mudança. Então, o medo de perder direitos, como, por exemplo, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. A empatia, então, quando a gente fala no Instituto Marielle Franco, agora nesse 14M, que a gente falou dos 4 anos sem Marielle, a gente usa muito a teoria da mudança da empatia. Então, por exemplo, são 4 anos de dor, 4 anos de luta da família, de luta em luta, 4 anos sem respostas. Então, esse é um exemplo de empatia. Chance de vitória, por exemplo, a legalização do aborto no STF. Nós temos a chance com a DPF 442 de descriminalizar o aborto até 13 semanas, por exemplo. A urgência, então, por exemplo, eu costumo receber muito, não sei se vocês já receberam também, mas tem muito aquelas mensagens que circulam no WhatsApp, né? Amanhã vai ser a votação desse projeto de lei, vamos barrar, ou então amanhã será a votação, mostre que você quer que seja votado no plenário. Então, essas são as teorias da mudança em geral, mas é claro que a gente pode ter uma mescla, né? A gente pode ter uma junção entre diferentes teorias da mudança. Então, por exemplo, pegando até a campanha do Lula, hoje em dia, é uma campanha que está muito baseada tanto na chance de vitória, né? Ou seja, o Lula é o candidato que pode vencer o Bolsonaro, né? Então, o Lula é o primeiro colocado, pode ser que seja no primeiro turno, por exemplo, mas também tem um medo de perder, que imagina o que vai ser mais 4 anos de Bolsonaro. Então, o que mais a gente vai perder, o que mais pode acontecer ao Brasil se Bolsonaro tiver. Isso está ligado também a uma urgência. Então então a gente precisa tirar logo o Bolsonaro do poder, né? Então, e ao mesmo tempo trazendo uma empatia. Então, por exemplo, são as pessoas que com o governo do Bolsonaro estão sendo as mais prejudicadas, os mais de 600 mil mortos. Então, essa teoria da mudança ela também pode ir mesclando. Mas quando a gente pensa mais as nossas, quando a gente pensa mais as nossas teorias da mudança, eu acho que é sempre bom começar por uma teoria da mudança e aí depois você pode ir adicionando ela, assim. Então, por exemplo, quando a gente vai construir esse se e o para quê, a gente pensar prioritariamente em um e depois a gente pode ir adicionando mais coisas. E o tom de voz, a gente tem 2 tipos de tom de voz, que eles também podem se mesclar, mas só para a gente ter uma compreensão maior, a gente tem um tom de voz que é mais de personalização, né? Então, retratar a ação da pessoa, a ação em primeira pessoa, do ponto de vista de alguém envolvido. Então, por exemplo, o movimento de mães vítimas de violência, acontece muito isso, né? O meu filho que não chegou em casa, eu, mãe, etc. E do enfrentamento também, né? O nós contra eles e tudo mais. Então, um exemplo que eu sempre dou de personalização e de mudança foi em 2018, no segundo turno.
Então, a gente estava muito numa chave do ele não, que era o de enfrentamento, mas também logo antes do segundo turno começou uma ideia de virar voto, né? Então, vou botar minha banquinha aqui com o meu bolo e vou conversar sobre como é a minha perspectiva, por exemplo. E circulou muito no Facebook na época essa arte que é de uma fala que o Bolsonaro falou, que ia banir os vermelhos do país e tinha que acabar com os ativistas, e circulou muito essa arte falando, sabe esse marginal vermelho que o Bolsonaro quer banir do país ou mandar para a cadeia? Sou eu. Então, essa foi um tom de voz que mudou ao longo do segundo turno, mas muito curto ali no final. E agora, em 2022, a gente está vendo na campanha do Lula, não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo, acho que sim, mas foi que no lançamento da pré-campanha dele, ele colocou um vídeo que foi muito materializado assim na narrativa de confronto do nós contra eles, que eles, inclusive, dividiram a tela e botaram: esse é o país de Bolsonaro, esse é o país com Lula. Então, era tipo: o Bolsonaro é o país da fome, o Lula é o país da alimentação. Então, estava ligado também à educação, a emprego, inclusive até fazendo uma evocação ali, uma coisa mais religiosa, de dividir o pão, e o outro mais da não empatia, né, e tudo mais, da negligência. Então, esses são exemplos também de tom de voz que aconteceram nessas duas campanhas presidenciais que estão acontecendo agora e que aconteceu em 2018. E aí, gente, como amarração, quando a gente fala em construir narrativa, tem diversas possibilidades que a gente pode construir uma narrativa, mas a gente, em geral, compartilha 2 modelinhos para facilitar. Então, é o quem fala, começar o quem fala, né? Então, tipo, nós, mulheres feministas, por exemplo, trazendo um pouco também desse tom da personalização, né? A força contrária, trazendo o tom do confronto, né? Então, nós, a força contrária, a solução, a teoria da mudança e o chamado, né? Então, por exemplo, nós, mulheres feministas, nós, mulheres negras, nós, mulheres indígenas, por exemplo, queremos derrotar, e aí a força contrária pode ser o bolsonarismo, queremos acabar com a falta de representação mais diversa. A solução para isso é eleger, então, eleger a candidata, né, votar na candidata. E aí depois a teoria da mudança, que então, se nós nos mobilizarmos, então, se nós votarmos, se nós elegermos, nós vamos fazer com que o bolsonarismo seja derrotado, e aí no final sempre o chamado, né? Então, se junte, se una, compareça, convoque, compartilhe naquela jornada, né? Naquela curva de engajamento que a gente estava falando. E aí sempre lembrando de não fazer o chamado, de não deixar de fazer o chamado, porque o chamado é justamente pensando nessa estratégia de engajamento. Outra forma também, gente, de construir narrativa, que é um pouco, acaba lançando mão de todas as ferramentas que a gente estava falando, mas que também pode ser estruturada, fazendo uma introdução, um gancho, né? Então, o momento que a gente está vivendo hoje, por exemplo, um momento de insegurança alimentar, de fome, de desemprego. Então, e aí depois botar a crise, né? Então, por exemplo, a crise gerada, isso acontece porque a gente não tem mais de nós no parlamento, então isso acontece porque a gente está colocado também um bolsonarismo, por exemplo. A oportunidade, então, temos desse ano as eleições, e aí a gente tem também mais mulheres feministas, mais mulheres negras se elegendo, se candidatando, e a escolha justamente é isso, né? Precisamos eleger. Então, e a escolha é a teoria, ali também colocando a teoria da mudança, que então, se nós nos mobilizarmos, se nós mostrarmos que é possível, se nós mostrarmos que estamos prontas, podemos eleger mais de nós. O chamado para a ação, então, vote, compareça, se una.
Ou então até pegando outro exemplo dessa construção de narrativa. Então, a introdução é: esse ano vamos ter as eleições que são fundamentais, que vão ser decisivas para a democracia. A crise é o que a gente está vivendo hoje no país. A oportunidade é justamente que temos mais mulheres se candidatando. E aí, de novo, né, a escolha, então, se nós nos mobilizarmos, e o chamado para ação, que é vote, compareça, se una, chame mais 3 amigos, por exemplo. E aí, gente, pelo meu tempo aqui, eu tenho mais 5 minutinhos. Pensando no planejamento de comunicação, agora saindo um pouco da parte mais macro e mais de comunicação política, a gente até aqui pensou um pouco nessa teoria da comunicação política ativista, e aí a gente também vai ter esse momento que é de planejamento, que é passar tudo que a gente está conversando sobre narrativa, sobre pensar a comunicação política para efetivamente aquilo que vai para o mundo, né? Efetivamente como a gente vai traduzir tudo que a gente está aqui pensando para uma comunicação assertiva, né? Então, no planejamento de comunicação, foi o que eu falei com vocês, assim. Ele é o momento mais trabalhoso, ele é o momento que tem mais tempo, assim, que gasta mais tempo, e é um momento essencial. Tem alguns mitos até dentro da comunicação que eu costumo falar, que além do mito do que eu estava falando, de achar que a comunicação mesmo é aquilo que vai para o ar e não o planejamento, tem um mito também de achar que a gente vai conseguir fazer uma comunicação sozinha, assim. E a comunicação, ela é essencialmente coletiva. Então, desde o planejamento, que a gente tem que fazer de forma coletiva, e não só colocar ali na coordenação, mas colocar em toda a campanha, em toda a equipe da campanha, até o momento também que você vai engajar as pessoas na sua comunicação, né? Então, é essencial que esse planejamento de comunicação, que é a hora justamente que a gente pensa, depois de pensar a narrativa, como a gente vai traduzir isso em peças, também seja feito por muitas pessoas. Todas as pessoas envolvidas, inclusive aquelas que vão estar executando. A gente vai falar um pouquinho na aula que vem um pouco mais sobre peças, sobre tendências e também um pouco sobre organização de equipe que a gente traz. Mas uma coisa que eu costumo muito ver é ver ou a própria candidata ou coordenadoras de campanha, por exemplo, fazendo a comunicação. E, assim, a candidata em si ela já vai estar muito ocupada sendo candidata, né? Convencendo e persuadindo e dialogando e conversando. E a coordenadora também de comunicação da mesma forma, né? A coordenadora não, perdão. A coordenação da campanha também da mesma forma. Então, é essencial a gente pensar que vai ter uma equipe de comunicação que vai estar focada só em comunicação. E é por isso também que essa equipe de comunicação ela precisa estar no planejamento prévio também. Beleza. Então, o que a gente tem dentro do planejamento de comunicação? Que é um checklist e uma listagem para a gente lembrar. Assim. Então, pensar nessa narrativa, que é tudo que a gente estava trazendo até agora, desde as ferramentas lá do Círculo Dourado expandido, do Canva eleitoral, pensando narrativa, pensando teoria da mudança, pensando curva de engajamento. O slogan, então pensar também nessa frase que vai sintetizar e que a gente quer que esteja em todas as peças, que a gente quer que esteja na boca das pessoas, a persona. Então, é o que a gente tinha conversado lá, de pensar esses exemplos de pessoas que vão materializar esse público prioritário. Identidade visual, super importante, gente, a identidade visual, assim, a identidade visual, ela vai perpassar por toda a campanha, ela vai estar em vídeo, ela vai estar em financiamento coletivo, ela vai estar em card, ela vai estar em tudo. Então, a gente sabe que, no final das contas, campanha é prioridade, então campanha é prioridade de tempo e de recurso. Nem sempre a gente tem recurso que a gente gostaria e a gente não vai ter nunca o tempo que a gente gostaria. Então, priorizar aquilo que é mais importante é algo que é uma das coisas principais e mais cruciais. E a identidade visual, assim, é uma das coisas a ser priorizada, sem dúvida nenhuma. Talvez a gente não consiga ter uma designer a campanha inteira, se a gente tiver maravilha, mas se a gente conseguir também
designers voluntárias, ou então até a gente ter um modelo que é contratar uma designer para fazer a identidade visual geral da campanha, pedir para elas fazerem alguns templates e colocar esses templates no Canvas. Falaram até aqui, né, no chat sobre o Canvas, então a pessoa, às vezes, que está nas redes sociais já podem fazer essas alterações, e aí se a gente tem uma designer que fez esse template, fica mais fácil depois as pessoas irem alterando. Pensar nos canais, assim, muitas pessoas perguntam assim, eu tenho que estar em todos os canais? Eu tenho que estar no Twitter? Eu tenho que estar necessariamente, tipo, eu ainda volto para o Facebook? E a minha resposta sempre depende do seu público, assim. Se, por exemplo, você entende que seu público é um público mais velho, como eu estava dando exemplo, de mães de 30, 50 anos, por exemplo, faz sentido você estar no TikTok? Às vezes não vai fazer sentido. Ou então, se seu público é um público jovem, faz sentido você estar no Facebook? Assim, acho que vai depender do seu público. Ou então, até como você pensa isso de forma integrada. Se você pensa que você tem mais de um público, que são públicos diferentes, pensar que a comunicação integrada não é replicação. Então, como eu vou integrar elas, entendendo que não é só você copiar e colar de um canal para o outro. Então, como eu penso a estratégia para o Twitter, focado em um público, como eu penso a estratégia para o TikTok, que tem formatos diferentes também, tem times diferentes, tem tipos de conteúdo diferentes, como eu penso estratégia para Instagram, que às vezes tem um outro público, ou para o Facebook outro público. Pensar na comunicação integrada não quer dizer necessariamente que você vai replicar, mas sim que você vai pensar a partir de uma mesma narrativa e um mesmo objetivo de comunicação, formatos e conteúdos para todos os canais, assim. E aí, além do público, pensar também frequência de posts, né? Isso que estava falando do conteúdo de cada canal. E uma coisa essencial, assim, eu acho que é uma coisa para a campanha inteira, mas pensando na comunicação também é importante, que é um cronograma geral da sua campanha. Então, acho que essa é a tarefa número 1, número 0 a fazer, é pensar desde agora, do momento de pré-campanha até novembro, né? Então, pensar desde lançamento do financiamento coletivo, financiamento da pré-candidatura, marcos importantes que vão ter na agenda da majoritária, início da campanha eleitoral lá em meados de agosto, momentos também de lançamento do jingle, momentos de marcos maiores, por exemplo, de datas especiais que vão ter. Por exemplo, no dia 28 de setembro, o dia pela legalização do aborto, e se essa é uma pauta da minha campanha, então, como é que eu também dialogo com essa data e penso em marcos maiores, pensando um pouco antes do 1º de outubro, né, ali na pré-campanha. Muitas vezes as pessoas decidem uma semana antes só o voto, então como é que eu vou aquecendo? E comunicação política é massificação, né? Então, massificar e ficar falando. Tanto o slogan, quanto também a narrativa da campanha, quanto, em especial, o número também. E aí, massificar o número. E aí tem o cronograma também no início de cada mês para as pessoas que estão na comunicação lembrarem também e pensarem de forma mais pontual o que vai ter, e bater o cronograma semanal diário. Então, eu já tive em algumas campanhas políticas, às vezes, na correria de estar sozinha nas redes diariamente e ser essa pessoa responsável pelas redes. Então, uma coisa que me ajudava muito, até na minha autogestão, era entender o que vai ser esse cronograma diário. Então, hoje, 9 horas, vai sair um card, tantos motivos para votar, por exemplo, em Mônica Francisco. Meio-dia vai ser uma agenda da Mônica, 2 horas vai ser um vídeo, 3 horas vai ser uma agenda que ela vai estar, e aí por aí vai. E aí, pensando em alguns materiais, gente, que, é claro, a gente consegue pensar muito além disso, muito mais fora da caixa, mas, em geral, a gente traz um kitzão, assim, para ser lembrado e talvez ajudar a inspirar mais outros materiais. Então, ter um card geral de início da campanha. Só um minuto, gente, só beber uma aguinha aqui.
Vou tentar correr aqui para a gente terminar, mas já está nos slides finais. Um card geral de início da campanha, né? Então, começou o card, começou a campanha, já botar o card, porque vai ser esse card lá dentro da nossa jornada de engajamento. Você lembra que a gente estava falando que a primeira coisa era ver? Esse vai ser esse primeiro engajamento, e logo depois a gente pode chamar essas 30 pessoas, essas pessoas que estão no grupo ali do WhatsApp, para falar, gente, compartilha nos stories, gente, manda esse card, que vai ser um card inicial. Card também, quem por exemplo, eu botei aqui o exemplo da Rafa, mas pode ser de outra pessoa. Então, quem é a Arlene? Vou pegar o exemplo da Arlene. Quem é a Arlene? Então, fazer um carrossel que é com a linha do tempo, por exemplo. Então, X motivos para votar na Rafinha. Então, pode, e esse card pode também estimular que tem ali na curva de engajamento que a gente botou, do criar. Então, tipo, as pessoas também podem botar X motivos para votar e fazer uma sequência nos seus próprios stories. E aí, lembrando, gente, que é isso, depois de agosto, 15, 16 de agosto, já pode falar à vontade do número, né? Então, linkar esses motivos com o número. Então, se meu número, por exemplo, da Marielle era 50777, então, os motivos que eu vou botar é usar o 7, que é uma forma de massificar esse número. Card, faça parte do grupo do WhatsApp. Então, a gente vai falar um pouco disso na próxima aula. Então, esse grupo do WhatsApp está ali dentro da jornada de engajamento, que é justamente o se unir. Card saiu na mídia, da imprensa. Card de eventos, aí pode pedir para designer deixar esse template, e você só vai, e a pessoa que estiver na comunicação só vai mudando, né? Então, caminhadas, encontros presenciais, comícios, encontros online, etc. Financiamento coletivo. Gente, para ser sincero, comunicação para financiamento coletivo tinha que ser mais 2 aulas à parte, assim. Mas o financiamento coletivo é um momento para ele ser pensado diversos tipos de estratégia. Em geral, eu não sei se vocês vão chegar a falar sobre financiamento coletivo, gente, mas no financiamento coletivo você tem uma curva, né, de doação. Então, você começa muito alto a doação, porque é o pico, é o lançamento, e aí, num gráfico, ele vai caindo numa parábola negativa, e aí é o que chamam, em geral, os especialistas em financiamento coletivo chamam do Vale da Morte, né? E depois aumenta quando está para acabar, porque aquilo, está acabando, está chegando e tal. Então, a estratégia do financiamento coletivo é basicamente você criar mini ativações para que você não entre no Vale da Morte, né? Então, como é que você faz isso? Tem vários tipos de comunicações que você pode fazer. Não só a comunicação do tá no ar lançamento, mas também comemorando marcos, as primeiras 24 horas, o primeiros 10%, o primeiro, por exemplo, o número absoluto, os nossos primeiros R$ 5.000, chamados específicos para demandas tangíveis. Então, por exemplo, precisamos construir o evento de lançamento da candidatura em agosto. Doe R$ 20 para ajudar. Ou então, também tangibilizar, por exemplo, com R$ 10 você consegue pagar 50 adesivos. Com R$ 50 você consegue financiar 500 folhetos, por exemplo. O agradecimento final, mais o financiamento coletivo, a comunicação do financiamento coletivo é muito também de comemoração. Então, por isso que a gente fala muito de comemorar marcos, né? Contagem regressiva, lembrando sempre dessa última semana, que é onde tem a maior decisão. Esse card também, X coisas que você pode fazer para apoiar. Então, por exemplo, nos 4 anos agora, sem Marielle Anderson, a gente fez isso e acabou rodando bastante. Então, por exemplo, 4 anos, 4 coisas que você pode fazer para apoiar a luta por justiça por Marielle Anderson. Então, é uma das coisas também que funciona muito para a campanha também. Card com depoimento de votos na campanha da Marielle, na campanha da Mônica Francisco e até do Freixo também, a gente fez muito isso. Então, é uma coisa que as pessoas vão sentindo, vão esquentando e vai tendo o sentimento que é um pouco de campanha, que é o sentimento de está crescendo, está crescendo, está crescendo e eu vou me juntar.
E vídeo, gente, materiais de campanha de vídeo, o vídeo conceito, então, início ou pré-eleições, então, pensar diferentes formas de contar a história, pode se juntar também com esse vídeo conceito da campanha, que você vai falar sobre a campanha, vai dar o tom da campanha, vai dar a narrativa da campanha, pode juntar um pouco com a história e trajetória da candidata. Nas campanhas que a gente fez, que eu fiz, acabaram sendo vídeos diferentes, porque também a gente estava com pessoas que eram voluntárias, que ajudaram nisso, então deu para separar. O jingle, se você puder, vale muito a pena lembrar de colocar o número no refrão. Gente, que eu vi nas últimas eleições as pessoas não botando o número no refrão do jingle, isso me dava um nervoso, mas vale colocar, porque isso é massificar. E no fim das contas, votar é lembrar do número, né? Então, isso é importante. Pilas com propostas, a gente sabe que Rio está bombando, a gente vai falar isso na próxima aula, sobre essas tendências. Então, pilas com propostas. Vídeo com depoimento de votos, então, não só desses influenciadores que a gente vai ter listado no Canva, mas também, às vezes, pode ser um vídeo com pessoas, vídeo às vezes de uma família, vídeos de pessoas que fazem sentido, e se puder o vídeo do financiamento coletivo, que faz muita diferença realmente para captar. E aí, lembrando dos materiais de campanha, assim, né, eu acho que a gente pode pensar muito mais além, mas lembrar do santinho, o famoso santinho, o folheto de apresentação da candidata, bio, trajetória, programa, um panfleto mais geral, que vai trazer um pouco também da conjuntura, folheto com propostas também, e também sempre lembrar das dobradinhas, né, também, das chapas juntas e também da majoritária. É isso, gente. Tentei aqui correr para a gente conseguir conversar e tal, trocar. A gente sempre fala isso, eu e Rit, né? Na próxima aula vai ser a Rit e ela vai falar um pouco mais sobre as tendências de organizar o dia a dia, de equipe. Mas o que a gente sempre é muito rico para a gente é que esse é um momento de troca. Acaba que não tem receita certa, né? Então, o que a gente traz é mais experiências que deram certo, assim, experiências que acabaram sendo motivos de celebração para a gente tentar compartilhar, mas também seria muito legal ouvir também coisas que vocês acham que deram certo, que já não deu certo, porque muitas das coisas também que a gente traz aqui é justamente de experiências que não deram certo e que foi um super aprendizado, assim. Então, é isso. Vamos agora conversar. Qualquer coisa eu posso voltar também. Nossa, Luna, muito obrigada. Foi muito, muito bom. Ainda estou processando, anotei várias coisas, até para o GPL mesmo. Estão abertas as inscrições, se alguém quiser fazer algum comentário. A Lene quer fazer alguma consideração. A gente teve um comentário da Andrea Duarte. Bacana, Luna. O plano estratégico de comunicação é a bússola e passo número 1 para iniciar a campanha e fator decisivo para o êxito. A partir disso é que se mensura e dimensiona as atividades a serem realizadas e surgem demandas por oficinas específicas. Muito bom e grata por compartilhar. Eu vou fazer sim um comentário que bom, primeiramente, muito, muito, muito obrigada por ter vindo. É um conteúdo fantástico. A gente estava aqui babando, tenho certeza que todo mundo estava. Né? A gestão fica aqui, do projeto fica conversando sempre sobre as demandas, né? Paralelamente, a gente estava aqui babando. E a gente justamente tem procurado esse tipo de conteúdo que, por mais que ele exista, a gente tem certeza que mesmo as mulheres que aqui são envolvidas na política têm pouco acesso, né, a esse tipo de conteúdo para operacionalizar. É isso que a gente está buscando. Coisas que sejam realmente... a gente, acho que eu estava até pensando aqui, nós estamos atuando em alguns eixos, né? Estímulo, porque não é fácil continuar na política, ainda mais depois né, nesse contexto de violência que nós temos, de sempre ser tudo mais difícil para as mulheres, especialmente na política, de toda, enfim, meio a sacanagem do político.
Então, precisa ter estímulo, precisa ser, né, dar uma reforçada. Capacitação, que é trazer essas informações que nem todo mundo tem, são preciosas, muitas vezes as pessoas cobram para expor, você está aqui expondo, né, para a gente, graciosamente, né, com o intuito mesmo de multiplicar, e testemunhos, né, aquelas mulheres que estão na política e que têm, como é que tem chegado, como é que tem feito, porque elas estão abrindo caminho nas pedras, porque não é fácil, né. Então, a gente vê que pessoas como a Marielle, por mais especiais que fossem, e ela era, né, especialíssima, elas estavam com o coletivo, né, elas estavam com toda essa, digamos, apoio coletivo, que sem ele não se avança, né, sem ele você não consegue repercutir e ampliar, vocalizar a tua ideologia, a tua proposta, a tua posição no mundo, quem você é, né? Importantíssimo. A gente fala de marketing, às vezes algumas pessoas ficam até um pouco assim aflitas, né? A marketing parece uma coisa, né, super capitalista. O marketing é uma estratégia também que pode ser utilizada e deve ser utilizada para amplificar as nossas demandas, as nossas visões de mundo. Então, isso aqui para as mulheres está sendo preciosíssimo. Eu só queria agradecer e, claro, a gente poder depois ter acesso a esse material aí para deixar no nosso site e poder divulgar para o máximo possível de mulheres. Tenho certeza que... Dúvidas eu não sei se tem, mas eu tenho certeza que muitas luzinhas se acenderam aí na cabeça da mulherada. Obrigada, viu? Mais uma vez, Luna. Não, imagina. Eu acho que é isso. Eu acho que coisas também para a gente, às vezes, né, dormir, pensar, e na próxima, ou de repente, trazer um pouco a RIT também. Mas uma coisa que você trouxe, Arlene, sobre a violência política de gênero, é real, né? Isso é uma coisa que a gente trabalha muito no Instituto Marielle Franco, e a gente vem cada vez mais conversando, além das coisas jurídicas que a gente faz, né, as ações de incidência também, nos órgãos e partidos e tudo mais, a gente fica debatendo muito como a gente pode fazer isso através da comunicação também. Então, como a gente pode ter uma resposta de comunicação e mobilização. E aí, só para dar um exemplo que foi essencial, assim, como eu falei sobre essa base, porque eu trago muito isso no Instituto, tá, gente? Até aproveitando que a gente tem um pouco de tempo aqui, compartilhar. Eu acho que nós, do campo de esquerda, e aí também trazendo para o campo do Instituto, por exemplo, eu acho que a gente consegue entender que a gente tem o poder de mobilização e que a nossa teoria da mudança ela é muito a partir da urgência. Então, a mobilização a gente consegue fazer. O que eu acho que acontece numa campanha e que é o que eu estou tentando trazer no Instituto para a gente conversar mais, e eu acho que como campo progressista de esquerda é importante, que é da organização de pessoas. Porque a mobilização é isso, é um pouco que a Sueli Carneiro falou sobre as partículas borbulhas que estão no ar, né? Então, a Sueli Carneiro falou isso, as borbulhas estão no ar. Mas como a gente consegue organizar isso, e é o que eu trouxe sobre jornada de engajamento, que é as pessoas estão tristes, as pessoas querem fazer algo para mudar, né? Então, como a gente canaliza essa energia de forma organizada? E eu acho que quando a gente fala sobre curva de engajamento, isso é essencial, que é um pouco também do lugar que não é só do marketing político, mas é de um lugar também de uma comunicação que olha mobilização e se entende como mobilizadora. Então, quando a gente fala, inclusive, sobre violência política de gênero, respondendo através da comunicação e da mobilização, é muito difícil a gente responder isso se a gente não tiver pessoas junto com a gente para responder, pessoas organizadas. Assim, quando a Marielle foi assassinada, a Aniele fala muito isso, né? Que no mesmo dia à noite, ela já começou a sofrer vários ataques de desinformação, fake news e tal. E nós, da comunicação, fui eu e Tim. E a Tim, eu era da comunicação da Marielle, a Tim é da comunicação do Freixo, e a gente subiu em 24 horas, vou aceitar, Renata, e a gente subiu em 24 horas um site chamado A Verdade sobre Marielle. A gente já tinha feito, na campanha do Marcelo Freixo, A Verdade sobre Freixo, A Verdade sobre Freixo, Marcelo Freixo,
E a gente subiu em 24 horas, verdade, sobre Marielle. E aí, junto com isso, junto com essa campanha, a gente teve 11 mil e-mails recebidos e foi um marco no combate a fake news de judicialização e tudo mais, mas também de narrativa. Se a gente tivesse só colocado o site no ar e a gente não tivesse pessoas e uma base organizada, a gente não ia conseguir fazer bombar. Não ia ser só colocar no Facebook, beleza, foi. Porque a gente, às vezes, tem uma impressão um pouco disso da comunicação, né? Vamos subir e ele vai sozinho. E a verdade é que não vai sozinho. Ou vai sozinho não vai sozinho porque alguém vai impulsionar, ou não vai sozinho porque você tem uma rede de pessoas atrás. E é isso que eles fazem também, né? Seja com bot, seja com robôs. A gente também precisa da nossa rede organizada, é por isso que eu falo de pensar na comunicação direta, no grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, porque foi pelo grupo de Telegram e dos grupos de WhatsApp, da Marielle, até do Freixo, que na época aí ajudou a mandar, a nossa comunicação direta, a nossa base de e-mail da Marielle, que a gente conseguiu expandir e enviar para a nossa base, que talvez não era a nossa base que estava falando fake news, com certeza não era, mas o que eles eram? Eles eram um exército de pessoas que iam conversar com outras pessoas, seja no trabalho, seja no ponto de ônibus, e que iam acabar mostrando, falando assim, não, isso aqui que você está falando é mentira, olha esse site aqui, sabe? Então, até para a gente gerir uma crise, até para a gente enfrentar a violência política de gênero e de raça, a gente também precisa de pessoas junto com a gente de forma organizada. Mas a Andréia levantou a mão, acabei dando esse comentário um pouco maior. Andréia, eu vou passar para você e também aproveita esse tempo para apresentar a proposta do WOS. Pode ser? Bom dia a todas. Mais uma manhã de muita aprendizagem, né? Nossa, agradecer a Luna e dizer que é o ponto central, a comunicação. Comunicação e o uso das tecnologias para que essa comunicação se efetive, né? Então, agradecer demais e principalmente por um ponto que ela traz, a importância do plano estratégico, do planejamento inicial. Ela apresentou aqui, até eu nem conhecia, até agradeço, por isso que são boas essas trocas, né? Essa plataforma aí para que se possa fazer esse plano. Já fico aí como dica a possibilidade da gente pegar esse plano, colocar num Docs para que cada uma de vocês já comece a fazer. Como eu coloquei lá no chat, é muito importante isso, porque a gente vai ter uma dimensão do que a gente precisa. É a nossa bússola, é o farol, é onde nós nos guiamos. É preciso nos organizar para poder nos desorganizar, até a gente perder o controle, que isso aí é onde vira o viral, né? Que é o objetivo de todo mundo. É uma campanha orgânica, porque nós não temos recurso financeiro para impulsionar. Nós estamos brigando com algoritmos. E os algoritmos brigam contra nós. Os algoritmos brigam contra os negros, brigam contra nós que não somos da hegemonia. Então, nós, além da nossa árdua tarefa, ainda tem essa de decodificar. Então, eu te agradeço muitíssimo, Luna. Aqui, eu já mencionei outras vezes, a gente coordenou a campanha do Renato Roseno, em 2012, campanha digital. Então, quando tudo era mato, e quando ainda era possível fazer uma campanha eminentemente engajada. A gente criou vários virais, uma da pulseirinha, foi inclusive a partir de uma conversa com o Freixo, nós fizemos o web chat, pela primeira vez a gente conseguiu trazer os dois juntos, inovamos muito nessa época. E aí tem uma outra coisa, o medo que nós de esquerda, nós no campo progressistas, temos de errar, de experimentar. Nós não colocamos o erro como algo propositivo. Eu, infelizmente, tive experiências muito terríveis nesse campo, no campo da inovação. Não se pode inovar num ambiente onde se tem medo de errar, né? Então, essa é uma questão. E a outra questão é trabalharmos em rede. Nós estamos aqui surgindo da possibilidade de, pós esse curso, a gente continuar mantendo e apoiando candidaturas que eventualmente queiram a ocupação nossa de mulheres, não só no parlamento, mas em todo o espaço político que houver. Então, gostaria de agradecer, colocar a importância do plano, pedir para você indicar o link, né? Eu já baixei aqui, mas acho que é importante para as meninas que estão aí acompanhando, nossas companheiras aí candidatas, e que estão orientando candidaturas, né?
E, professora, pode falar da pesquisa agora? É agora que a gente fala? Creio que sim, Isa, já tinha, acho que tinha, não sei se tinha um espaço no roteiro, mas a gente tem um roteirinho aqui, é tudo ensaiado, parece um caos, mas é tudo Por isso que ensaiado. eu não quero balançar o Não sei coreto. se a Isa que está na Não, é só mestragem. rapidinho para dizer o seguinte, muito a calhar, assim, da gente começar agora já a mão na massa. Oficina é pegar, né? Então, nós já estamos nos preparando para a última oficina, e o que é que nós estamos fazendo? Sentimos a necessidade de nos enxergarmos. Isso é uma questão subjetiva, isso é uma questão política. Nos enxergarmos, sabemos quem é quem, né? Em rede, numericamente. Então, para isso, e também uma questão de entender quais são as reais demandas de vocês, nós criamos uma pesquisa e um formulário que eu gostaria de compartilhar com vocês e pedir que vocês se engajem na resposta dele até segunda ou terça-feira, porque nós vamos montar uma proposta muito mais assertiva com relação a pegar no pesado, a vocês saírem desse curso também com muitas coisas palpáveis, né? Então, lá tem um catatal de possibilidades do que se fazer. Eu tentei colocar, ele está extenso, mas está rapidinho, eu já testei aqui, são 2 minutos e meio que vocês levam para responder. Isso vai nos dar essa dimensão muito grande aí também da questão dos recursos tecnológicos que vocês utilizam, da utilização disso aí, quais são o grau de conhecimento que vocês têm e até onde a gente pode chegar na nossa oficina, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, Luna, eu espero que nós vamos contar com você no pós, já estamos convocando aqui, nós mulheres não temos nem direito de convidar, é uma convocação, então, muito provavelmente, vai se desdobrar a partir desse curso glorioso com o pessoal da universidade, né, do ABC, pioneiras, e que, quem sabe, com o projeto OSH, a gente pode espraiar esse projeto para o país inteiro, tendo vocês como pioneiras e tendo vocês como nossas, sei lá, nossos faróis aí a iluminar lá na frente, tá bom? Então, é isso. Deixa eu só dar uma esclarecida, André, acho que, não sei se a gente chegou a falar em algum momento, mas reforçando também, na verdade, a oficina, o último encontro do nosso curso é uma oficina, a gente tem feito várias desse modo online, apesar de ser um modo, né, eu sempre acho que, agora que eu voltei no presencial, estou achando o online uma porcaria, porque o presencial não ganha de ninguém, a gente fica aqui, mas a gente está com a atenção compartilhada, é o filho do lado, é o WhatsApp que pula na nossa frente, enfim. Mas mesmo assim, né, porque a gente se acostumou ao virtual e a gente tem aprendido tudo, né? A gente tem dado aula, a gente tem assistido aula, né? Então tem sido o nosso instrumento e ainda bem que a gente tem esse instrumento. Não querendo falar mal, viu, virtual também, mas enfim. Mas, de qualquer maneira, o último encontro dessa nossa formação, que é agora 2 de julho, o último encontro, antes da finalização presencial que a gente vai ter aqui, é uma oficina que a gente está bolando com o OSH quer saber, no caso a Andréa como representante do OSH, saber mais informações sobre o que ela pode trazer de melhor, do que a gente não está sabendo e precisa saber, instrumentos digitais, compartilhamento de informações, trabalho em grupo online, ferramentas que podem potencializar isso. Então, a Forms é para isso. Ela quer saber, a gente fez um Forms inicial, é um formulário, mas esse grupo ele está, enfim, tomando uma forma específica. Então, como é o pessoal que está vindo, a gente gostaria de saber de vocês algumas informações básicas, só para elas privilegiarem um ou outro aspecto nessa oficina que já está sendo montada. Tá bom? Você colocou aí, né, no chat, quem puder responder. Depois, claro, a gente vai compartilhar também nos meios, no Telegram, no WhatsApp. Lá também está o meu e-mail. A gente também está dúvida, compartilhando essa tecnologia super do século passado, né? Mas eu amo, eu trabalho com e-mail, né? Funciona. Tem que ser o ponto número 1, tem que ter grupos, além de utilizar a tecnologia de ponta, a gente não pode abrir mão do que funciona. O e-mail, na verdade, acabou virando um meio formal, né? A gente acaba, tudo que é burocrático, a gente vai pelo e-mail, porque e-mail tem, né, toda uma outra configuração. Bom, vou passar para isso. Agradeço. Voltar aí. Obrigada, Andréa. Bom, gente, eu queria agradecer a Luna, foi ótimo. Obrigada, Luna. E pedir para vocês abrirem a câmera para a gente fazer o registro dessa segunda parte da aula.
todo mundo, quem puder, na verdade. E aí vocês me avisem quando vocês estão prontas para poder tirar o print. É a sessão Sorria que você está sendo printada. Exato. Espera aí, vou pegar aqui. Então é isso. A gente vai enviar para vocês por e-mail tanto a apresentação de slides quanto o formulário do WASH. E vamos enviar também no grupo do Telegram. Quem não tiver no grupo do Telegram, nós estamos enviando o convite por e-mail, é só entrar pelo convite, tá bom, gente? É isso, um beijo, boa tarde. E obrigada por estarem aqui com a gente. Tchau, gente. Obrigada. A gente valeu. Tchau, tchau, Muito pessoal. obrigada. Obrigada. Fazem lá. Muito obrigada.